Novo Código de Processo Civil, comentado por Herval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. Continuando ainda nessa linha, novas obrigações que o juiz vai ter no futuro com relação à fundamentação de sua sentença. Isso é muito claro. Impondo ao magistrado que analise tópico a tópico, como a gente diz, capítulo por capítulo, todas as teses trazidas pelas partes. Nós falamos no encontro passado sobre o chamado contraditório substancial. A aplicação do contraditório substancial, que é justamente a possibilidade que a parte tem de influenciar com a sua tese no julgamento do processo, havendo uma decisão que é construída a partir de todas as teses trazidas, faz com que essa obrigação do juiz seja mais detalhada. Ou seja, com outras palavras, vamos resumir, cria-se regras mais objetivas, dizendo como o juiz deve fundamentar a sua sentença. Por exemplo, Pedro, ele não pode mais fazer o que você acabou de criticar. Se ele vai afastar a aplicação de um precedente, se ele vai deixar de aplicar um precedente, ele tem que dizer o porquê que ele está fazendo isso. Ele tem que direcionar e dizer, olha, essa situação fática não é igual. Fazer o que a gente chama de uma comparação analítica. Se ele vai aplicar, como hoje é muito comum, a questão principiológica, os conflitos entre os princípios, ele tem que fazer o sopesamento entre os bens e interesses de cada caso concreto. A ideia do livre convencimento motivado, em que ele ficava, até pelo nome mesmo, eu não quero aqui especificar isso, hoje não existe mais essa liberdade toda, por quê? Porque o novo CPC vai dizer como é que ele vai ter que se desincumbir. É o novo artigo 486 desse novo Código de Processo Civil, que desde já não estou criticando. Eu já disse em vários escritos meus, eu até quero aproveitar aqui, meu amigo Pedro, para os amigos e amigas que querem nos acompanhar, eles podem olhar em nosso blog, eu já escrevi 6 artigos sobre esse novo CPC, nosso blog jusbrasil/José Herval, tá? Ou então no nosso site, novoeleitoral.com, e também no Twitter ou Face, Twitter @Herval Sampaio, Face Herval Júnior Sampaio. Em todos esses espaços, vamos dizer, cibernéticos, né, assim, eu já disse que o que eu tinha que criticar, meu amigo Pedro, sobre o novo CPC, eu já critiquei até a aprovação dele. Uhum. Agora acabou, Pedro. Agora vamos tentar fazer uma interpretação para pôr em prática e para efetivar. E o que é que eu chamo a atenção só? E aí eu acho que você vai concordar comigo. Se existem regras mais específicas, se existem meios que devem ser cumpridos, se o juiz deve analisar em tese todas as teses trazidas por ambas as partes. Você concorda comigo que essa decisão do juiz vai ter que ser uma decisão que requer mais tempo para ele julgar cada processo? Concorda comigo? Pois é, doutor Herval, eu estou pensando até um pouco mais na frente, o senhor fala nesse ponto, e às vezes é um ponto que, é lógico, todo mundo gostaria que fosse assim. Eu falo gostaria porque a gente sabe que, na realidade, é muito difícil o magistrado esgotar, exaurir talvez todos os pontos em uma decisão, ou ser mais profundo em uma decisão, porque ele tem metas a cumprir também. Isso aí mas ele vai ter que fazer, viu? O artigo impõe essa nova regra, né? Eu não quero aqui estar criticando, eu acho que é interessante, eu acho que é super válido, e não é porque eu estou fazendo média aqui, não, o doutor Herval agora não critica mais nada, então ele, não estou dizendo que eu não vou, eu estou querendo assumir uma interpretação para efetivar os seus propósitos. Qual é a ideia desse artigo? É fazer com que as teses das partes, na medida do possível, tá, sejam levadas em consideração. Eu digo na medida do possível porque pode ser teses absurdas, que a decisão judicial leve em consideração o que a gente chama de contraditório substancial. Uhum. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso é aquela ideia que a gente falou na aula passada da cooperação, lembra?
na aula passada. E eu acho interessante porque... Eu tô achando que estou em aula, Pedro. E eu acho interessante, doutor Herval, porque tendo isso já especificado no código, é lógico que abre uma oportunidade, se o magistrado não se manifestar sobre todos os pontos, de ter um recurso como um embargos pedindo para que, com base nesse artigo, que ele se manifeste em todos os pontos. Isso aí, com certeza, tá, nós vamos ter. E aproveitando esse seu gancho, por isso que eu gosto de estar nesse bate-papo, principalmente você que está acompanhando muita coisa aí, que pese não ser da área em específico, com relação aos recursos, né? Muito se falou, não, se tirou muito recurso, agora simplificou. Olha, vamos ser franco, né? Eu estou aqui fazendo valer pensamento positivo, já critiquei muito esse novo CPC. Quantas vezes você me ligou e eu critiquei? Vou dar um exemplo, aquela história de querer tirar a penhora online. Lembra que eu fiquei bravo, como se diz, né? Foi, eu lembro. E até brincou de Natal, agora o doutor Herval tá bravo, tá bravo. Enfim, acabou, essa brabeza toda foi embora. Mas nós temos que também ressaltar alguns pontos e tirar, e tentar, assim, não criticar, mas trazer algumas preocupações. Eu vou trazer uma agora interessante para que a gente possa, evidentemente, estabelecer aqui essas novidades, essa crença de que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar, e tem tudo para melhorar, tá aí esse ano para a gente se adaptar, para a gente mudar de mentalidade, mas a gente tem que tentar compreender e não usar novas ferramentas. Eu costumo dizer, Pedro, olha aí, ó, usar novas ferramentas, você concorda comigo que o novo CPC são novas ferramentas Com para certeza. novos problemas, muitas vezes, com a mesma mentalidade. Uhum. Não dá. Então, por exemplo, Pedro, isso é fato, os embargos, vão existir mais embargos. Agora, essa história de que nós tiramos muito recurso, isso não foi verdade. A gente tirou um recurso importante. Sabe qual foi o recurso que deixa de existir totalmente no futuro, Pedro? O agravo retido. Lembra do agravo retido? Lembro. Que é justamente aquela possibilidade que existe das partes no meio do processo, ou seja, decisões interlocutórias, decisões incidentais, ou seja, não é a última decisão, que resolvem questões incidentes ou até mesmo parte do mérito, como, por exemplo, as liminares, ou uma questão probatória, enfim, qualquer decisão que não seja a final, até para ver um maior entendimento, elas hoje podem ser recorridas imediatamente. Claro que hoje há já uma restrição ao agravo retido, mas o agravo retido ainda existe. Tanto é verdade que existe que você tem que recorrer. Se você não recorrer, acontece a famosa preclusão. Ou seja, aquela matéria que você não recorreu dentro de 10 dias, ela fica sem possibilidade, a não ser que seja questão de ordem pública, de haver a nova análise por parte do tribunal. Concorda comigo que aos casos de agravo retido hoje? Exatamente, a possibilidade é essa. Não vai mais existir no futuro. Ou seja, nós acabamos com o sistema de preclusão dessas decisões interlocutórias. Ou seja, o que é que acontece? Não se recorre mais imediatamente, ou seja, se dá uma importância muito grande à sentença, isso é positivo, poder-se até ter acabado com o agravo de instrumento. Mas não. O único recurso das decisões interlocutórias são os agravos de instrumento. Agora, olha o detalhe, meu amigo Pedro, agora com o agravo de instrumento. Só se recorre em agravo de instrumento imediatamente para aquela análise imediata. Sabe quando, meu amigo Pedro? Quando a lei disser que cabe. A lei agora numerou todos os casos de agravo de instrumento. Nós vamos falar de todos eles aqui. Uhum. Não é o momento hoje, por óbvio. Todos os casos de agravo de instrumento. Então, fora desses casos que a lei diz que cabe agravo de instrumento, não cabe mais nada, Pedro. Só vai caber da sentença. E aí vai caber a apelação. Como não há mais preclusão, não é isso, Pedro? Não há preclusão. Tudo que você não concordou durante o processo, durante a tramitação do processo, você vai ter que ficar guardando aqueles argumentos, né? E trazer na apelação e serão enfrentados como mérito. Então, Nós perdemos até o contato com o Dr. José Herval Sampaio Júnior, que falava ao vivo aqui na Rádio Justiça FM.
sobre essas modificações que ocorreram, que estão por ocorrer no novo Código de Processo Civil, modificações, digamos, substanciais, né, sobre essa matéria do novo Código de Processo Civil, que, como a gente falou aqui no início do programa, essa matéria ainda está sendo revisada no Congresso Nacional para seguir para a sanção presidencial. E em fevereiro ou em março, a gente acredita que em março, conforme as palavras do Dr. Erval Sampaio Júnior, esse texto chegue ao Poder Executivo para que haja a sanção presidencial em relação a este assunto. Então, a gente traz essa explicação para você que nos acompanha aqui na Rádio Justiça FM. A gente falava sobre essa situação do agravo retido no novo Código de Processo Civil. A possibilidade agora da extinção do agravo retido, né, o que, de certa forma, fica um pouco parecido com o processo na Justiça do Trabalho, que também não tem essa possibilidade do recurso de agravo retido. É uma vantagem agora, digamos assim, só acredita que isso seja uma vantagem até um pouco para a celeridade processual, doutor Erval? Eu acredito, Pedro. Tivemos aí um probleminha técnico, né? Eu acredito sim. Eu, inclusive, sempre defendi ao longo da tramitação desse projeto uma alteração até mais drástica. Você falou muito bem, fica um pouco parecido, porque se fosse para ser parecido total, seria a irrecorribilidade total das decisões interlocutórias, como é no processo do trabalho. Não é isso, Pedro? Isso mesmo. Tá chamando a atenção. Mas eu acredito que é um avanço sim, que nós vamos ter resultados positivos com relação a isso. Possíveis decisões teratológicas, possíveis decisões mais complicadas, que possam, como por exemplo, uma liminar em questão urgencial, ainda vai estar aberta, por enquanto, a via do agravo de instrumento. Repito, o agravo de instrumento agora, que leva à recorribilidade imediata, somente nos casos expressamente previstos em leis. Somente no novo CPC taxa agora quais são os casos que cabe agravo de instrumento. Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.